Hoje você vai descobrir dois tipos de cristão: o fraco e o forte, o emotivo e o que vive a fé sobrenatural, que é o forte. E nós vamos provar dentro da Bíblia para você como que o emotivo procede e age, como também o forte, que é aquele que vive na total dependência de quem? Aí tem uma passagem que eu coloquei, 1 Timóteo 4,15. Olha só o começo. Medita estas coisas, e nelas ser o quê? Diligente, para que o teu progresso, o quê? A todo seja o quê? Manifesto. Agora olha aqui para mim. O que representa diligente? Cuidadoso, atencioso. A pessoa que ela é diligente, ela é aplicada, ela é cuidadosa no que ela faz para Deus. Você sabe que tem gente dentro da igreja que ela conhece muito bem o quê? A Bíblia. Ela sabe, ela tem um conhecimento fora de sério. Às vezes ela conhece mais do que o pastor a Bíblia, até mesmo mais do que o bispo Macedo. Mas não adianta apenas você conhecer a Bíblia. Não adianta, não é o suficiente apenas você ter conhecimentos bíblicos e você não praticar aquilo. É inútil, é em vão. Para que isso aqui traga um grande progresso na sua vida espiritual, e esse progresso ele tem que ser visível, todo mundo tem que ver, inclusive você. Inclusive você tem que ver esse progresso na sua vida espiritual. Porque quando a pessoa ela se coloca à disposição de Deus, quando ela tem um compromisso com Deus, então ela vê a vida dela progredindo, ela vê a vida dela avançando, ela vê a vida dela crescendo, ela vê mudanças ocorrendo dentro dela, na mente, na cabeça, no coração, o jeito de pensar, de agir, de falar, ela vai vendo um certo progresso dentro dela. E se isso não está acontecendo, por que não está? Porque ela está se enchendo da letra. Jesus disse que a letra faz o quê? Mata. Mas o Espírito vivifica. Então só simplesmente você conhecer a letra, isso não quer dizer nada. Do que adianta a pessoa conhecer a letra e não praticar o que ela está lendo, ou o que ela está estudando? Não é pelo fato de você ter mais conhecimento que você vai ter mais relacionamento com Deus, ou estar próximo do Altíssimo. Não, não é isso. Se você não praticar o que você está estudando, se você não praticar o que você está lendo, isso aqui em nada é a mesma coisa, não resolve nada. Então tem gente que ela faz estudo, e não sai do lugar, a vida dela não anda, não vai para frente. Tem pessoas que ela, por não ser diligente e não progredir espiritualmente a sua salvação, então ela acaba usando versículos da Bíblia para uma determinada ocasião ou para um determinado problema. Por exemplo, ela está desempregada, ela está endividada. Eu pergunto, ela repetindo a oração do Pai Nosso, vai arrumar emprego para ela? Vai pagar a dívida dela? Ela vai continuar com dívida, ela vai continuar desempregada. Mas o que vai mudar, ou fazer aquele versículo de fato acontecer na vida dela, é ela correndo atrás dos seus objetivos. Não é ela ficar de braço cruzado, parada, e agir de uma maneira como se nada tivesse o quê? Acontecendo. Então você tem que tomar muito cuidado. Não basta somente você ler a Bíblia ou conhecer a Bíblia. A religião não deixa a pessoa pensar. Não deixa a pessoa usar a cabeça. O que é pensar? É você olhar para dentro de você.
É você olhar para a sua vida e ver o porquê da sua vida não estar progredindo, avançando. Você olhar para dentro de você. Mas o que eu estou fazendo para que isso aconteça? O que eu estou fazendo para a minha vida avançar? No que eu estou me aperfeiçoando? No que eu estou mudando para que eu veja esse progresso na minha vida? Porque eu estou te levando aqui agora a pensar. Eu estou levando você a analisar do porquê de você ainda não ter o encontro com Deus, de você ainda não ter o batismo com o Espírito Santo. Eu estou levando você a analisar, a olhar para dentro de si e descobrir a resposta dentro de você. Do porquê da sua vida não andar, da sua vida não progredir. Isso é você obreiro, é você membro, é todos nós. Então você tem que olhar para dentro de você e buscar a resposta não do lado de fora, mas dentro de você. Você tem que ver o porquê. Uma coisa que o diabo não quer é que você pense. O que o diabo não quer é que você use o raciocínio. O diabo não quer que você use a sua cabeça. Ele quer que você fique dentro da igreja, mas que você olhe para a sua vida e veja que é uma coisa que acontece com todo mundo, é o que está acontecendo com você também, que você é vítima de mais um caso. Quer dizer, ele quer te convencer que não precisa você fazer o que nós estamos levando você a fazer. Então ele faz você acreditar que isso que está acontecendo contigo é uma coisa, o que, gente? Normal, natural, que acontece com todo mundo, e isso não é verdade. Isso é conversa do diabo para que você não coloque a palavra de Deus em prática. Às vezes a religião, ela ensina você a aceitar aquilo ali que você está passando como um karma, como um destino, como uma aprovação. Ou não é assim que acontece? A pessoa, ela incentiva você a aceitar aquela situação como se fosse Deus te provando, te testando. Mas aonde está na Bíblia que Deus nos prova com doença? Aonde está na Bíblia que Deus nos prova com um filho nas drogas? Não está escrito isso. Isso é ideia do diabo para fazer você acreditar que não tem mais jeito para o teu filho, que você tem que aceitar aquela situação, entregar na mão dele, confiar nele e cruzar os braços. Não, você não tem que cruzar os braços, não. Você tem que ir para cima do diabo. Você tem que ir para cima do problema para resolver ele. Porque se você não for desse jeito, você vai perder. A sua vida nunca vai progredir espiritualmente. Você vai ficar dentro da igreja e infeliz. Você vai ficar dentro da igreja sendo infeliz. Por quê? Porque você está cheio de conhecimento, mas você não pratica nada do que você conhece. Tá vendo? Nos momentos de dificuldade, não adianta você falar, o sangue de Jesus tem poder. Isso aí não vai arrancar o diabo da sua vida. Não adianta você pegar a Bíblia, não adianta você pegar a Bíblia e falar, diabo, em nome de Jesus, de joelho. Mas às vezes aquela palavra na sua boca não tem autoridade. Então o diabo não vai ficar de joelho. É você que está de joelho para ele. Entende sim ou não? Quer dizer, você só decorar a Bíblia só traz um conforto para o teu, mas para o teu espírito não está alimentando nada. Você está vazia, você está oco. Você não tem espírito dentro de você. Você está vazio espiritualmente. Quer dizer, para o seu progresso ser visível, é necessário, para que todo mundo veja de fato essa mudança dentro de você, não basta somente você meditar, você tem que praticar. Aquele que apenas medita, mas não pratica, mas todo que pratica, medita. Todo aquele que pratica, medita, mas apenas aquele que medita, ele não pratica. Por isso que a vida dele não anda, por isso que a vida dele não vai, por isso que a vida dele não desenvolve, por isso que a vida dele não anda. Exatamente por conta disso. Ela não vê ou ele não vê um progresso. Se ela não enxerga isso, imagine quem está à sua volta, seus parentes, seus familiares. Às vezes não vê mudança em você, não vê uma transformação em você.
A sua mãe que não vem na igreja, olha para você, não vê uma mudança em você. O seu pai, o seu marido, a sua esposa, o teu patrão, não veem uma mudança em você. Tem pessoas que ela se sujeita à sujeira. Você sabe que todo o emotivo é fraco. A pessoa que ela vive pela emoção, ela é fraca. Ela é covarde. Ela não enfrenta o pecado, ela não enfrenta a realidade da sua vida. O emotivo, ele tenta maquiar o que está acontecendo com ele ou com ela. Quer dizer, ele tenta passar uma coisa para os outros, de fato que a realidade dele não é nada daquilo que ele está tentando passar para os outros. Porque só ele sabe realmente o que está dentro dele ou dentro dela. E o emotivo, ele tenta maquiar a coisa, a situação, para que as pessoas não descubram de fato o que está dentro dele ou dentro dela. Então ele fica camuflado, ele fica ali naquela situação e ainda dentro da igreja. Dentro da igreja ele fica assim. Então o emotivo, ele foge das situações. O emotivo não enfrenta o pecado, ele não diz não para o pecado, ele não tem essa coragem. O emotivo não tem coragem. A pessoa que ela é emotiva, quando ela começa a trabalhar no emprego, e quando ela está dentro da igreja, e quando ela descobre que esse emprego tem que mentir, então ela alega. Ah, não, Deus sabe por que eu vou trabalhar aqui. Deus sabe que eu tenho que trabalhar para sustentar a minha família. Deus sabe que eu tenho que trabalhar para poder pagar minhas contas, meus compromissos. Então, esse negócio de mentir não tem nada a ver. Deus está vendo que é por uma boa causa. Olha só a colocação que o emotivo faz. Olha a reação dele com relação à mentira. Então, ele tenta encobrir aquela mentira, agindo de uma maneira como se fosse verdade. Vivendo de uma maneira como se fosse verdade, mas na verdade é uma mentira. Mas quando a pessoa ela é forte, quando ela é colocada num emprego desse, e quando ela descobre, logo de cara, que nesse emprego ela tem que mentir, ela fala: Senhor, o Senhor pode me dar minha carteira de volta? Porque esse emprego não é para mim. Esse emprego não é para mim. Porque se for para mentir, eu não vou mentir. Eu tenho que ser honesto com as pessoas pela qual eu estou vendendo, pela qual eu vou trabalhar. Então, Senhor, me dá a minha carteira de volta. Quando a pessoa que ela é forte, ela tem essa atitude, é porque ela sabe em quem ela tem crido. Ela confia no Deus em quem ela tem crido. Então ela não mente. Ela não se sujeita àquele pecado. Ela não se sujeita à mentira, ela enfrenta a mentira. Não, Senhor, não vou. Mas você não estava precisando do emprego? Estava, mas eu não sabia que era assim, então eu não quero mais. E agora você vai ficar desempregado? Eu vou. Mas pelo menos eu quero ficar com a minha consciência em paz, tranquila. Mas quando o emotivo vê a atitude do forte, tendo essa atitude, ele fala: esse cara é fraco mesmo, hein? É bobo mesmo, perdeu uma oportunidade de emprego, porque não pode mentir. E ele leva tudo ao pé da letra. Ele segue tudo à risca, só. É crente mesmo, viu? Quer dizer, pelo emotivo, ele é visto como louco, como maluco. A pessoa que ela é forte, ela pelo emotivo nunca é bem visto. Ela nunca é bem vista ou bem visto pela pessoa que é emotiva. A pessoa que ela é emotiva, ela sempre tem algo para te contrariar. E ela usa das suas artimanhas, ela usa do que ela tem exatamente para você fazer ou entrar no joguinho dela ou dele. E quando você entra no joguinho do emotivo, amanhã ou depois ele fica comemorando: eu consegui o que eu planejei, eu consegui o que eu queria, eu destruí ele. Ele perdeu, ele saiu daquilo, ele perdeu aquilo.
Então você tem que tomar cuidado com quem você anda, com quem você senta, até mesmo dentro da igreja. Às vezes a pessoa que ela é emotiva, ela fica criando casos com o teu nome, ela fica usando o teu nome. Mas quando você é forte, quem te justifica é quem? É Deus. Você não vai fazer justiça com as próprias mãos, você não vai tirar satisfação com a pessoa, partindo para a carne. Porque se você for fazer justiça com as próprias mãos com uma pessoa que é emotiva, você está deixando de agir com... Agir no que, gente? Na carne. Então você agindo na carne, você perde toda a razão daquela conversa. Então você não tem que ficar preocupado com o que os outros vão achar de você, ou pensa de você, ou fala de você. Talvez, por você ter assumido a sua fé em Jesus, você é criticado, caluniado no trabalho, na rua, diante dos familiares. Você é criticado, fique tranquilo. Não fique querendo se defender, não fique querendo se poupar, não. Deixa Deus trabalhar, segue em frente, porque cedo ou tarde essa pessoa vai cair fora da tua vida. E o que ela quer? Ela quer arrumar encrenca com você. O emotivo sempre está em busca de encrenca, de confusão, de disse-me-disse. A pessoa que ela é emotiva, ela sempre está envolvida em rolo. Por quê? Porque ela é emotiva. Mas a pessoa que ela não é emotiva, ela é forte, ela cai fora desses rolos. Por mais que alguém use o nome dela, fale mal dela, ela tem quem justifique ela tem quem trabalha por ela. Ela não está preocupada no que o emotivo pensa ou acha ou está falando dela, ela só está preocupada se o que ela está fazendo está agradando a Deus ou não. Porque a vida dela não está na mão do emotivo ou na mão de alguém. A vida dela está na mão de Deus. Então toda atitude que o forte vai tomar, antes dele tomar qualquer atitude, ele primeiro consulta quem? O seu Senhor. Porque ele entregou a vida dele para o seu Senhor. Uma pessoa que ela é emotiva, ela sempre vai ter alguma coisa para falar de você. Sempre. E ela faz isso exatamente para tirar você do espírito. Mas se você dá atenção para isso, você nunca vai progredir espiritualmente. Você vai ficar parado dentro da igreja. Quantas pessoas que estavam aqui dentro da igreja que eram emotiva e não estão mais na igreja? Qualquer coisinha, quando o emotivo ou fraco, ele é contrariado, ele logo reage, ele logo mostra quem realmente ele é dentro. Logo ele tem uma reação, uma insatisfação. O emotivo não pode ser contrariado, porque se ele for contrariado, se tornando um inimigo dele. É isso que o emotivo faz. O emotivo sempre está no meio de confusão, de contritos, de fofoca, de intrigas, de disse-me-disse, usando o nome das pessoas, falando das pessoas. O emotivo, sabe o que ele faz? Ele pega um assunto de que alguém falou, ele não estava lá para ver. Ele não estava lá para realmente relatar aquele caso, do que aconteceu. Mas o emotivo, ele fica fuçando, ele fica caçando coisinha, para poder aumentar na conversa. Não, inclusive eu estava lá também. Estava nada, você não sabia nem de nada da história. Mas o emotivo, ele chega ao ponto até de mentir, para poder colocar aquela pessoa que é forte para baixo. Então é muito fácil você identificar uma pessoa que é emotiva. A pessoa que ela é emotiva, ela é fraca. A pessoa que ela é emotiva, no momento das dificuldades, das lutas, ela foge, ela não enfrenta, porque dentro dela ela é fraca. Olha só para você entender o que é um emotivo. 1 Coríntios capítulo 2. Olha só a característica do emotivo. Versículo 14, 2,14, diz o quê? Ora,
1 Coríntios 2,14. Ora, quando fala de homem, está falando também de mulher, tá? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de quem? O Espírito de Deus está em letra? Quer dizer, está se referindo ao próprio Deus, o Espírito dele. Vamos tirar aqui esse homem, vamos colocar, ora, o fraco, o emotivo, não aceita as coisas o quê? Do Espírito de Deus. Ele não aceita. A pessoa que ela é emotiva, que ela é fraca, ela não aceita aquilo que Deus fala, ou aquilo que Deus usa alguém para falar. Ela sempre tem uma válvula de escape para aquele determinado assunto dela, ou dele. A pessoa que ela é emotiva, ela não entende o que você fala, ela não te compreende. E quanto mais você tenta convencer o emotivo de que ele está errado, mais você se complica, mais você se enrola. E se você não tomar cuidado, ele acaba também te enrolando. Sabe quando é que o emotivo aprende, o fraco aprende? Com seus próprios erros. E se ele não mudar, ele vai para o inferno desse jeito. Ele vai perder a salvação, porque ele não aceita. O emotivo, quando ele é exortado, quando Deus fala com ele através da nossa boca, ele não aceita. Ele vê o homem falando, mas ele não vê Deus o quê? Falando. Ele não, o pastor está me perseguindo. O pastor está de marcação comigo. O obreiro está de marcação comigo. O obreiro fica só pegando no meu pé. O pastor só fica pegando no meu pé. A pessoa que ela é emotiva, que vive só na emoção, ela se magoa com qualquer palavra, com qualquer coisa, ela se sente ofendida. Qualquer coisinha, por menor que seja, ela se ofende. Se ofende com o pastor, se ofende com o obreiro, eu não vou vir mais na igreja. Porque eu não gostei do que o pastor falou. Eu não gostei de como o obreiro falou, se colocou diante de mim. Eu vou sair fora da igreja. Então sai. Você é emotivo. Mas quando você não é emotivo, você é forte. Pode vir o que for para cima de você. Pode todo mundo te abandonar, família, parente, todo mundo te abandonar. Mas tudo isso que acontece simplesmente serve para te fortalecer. Tudo isso serve apenas para te fortalecer. Aquilo que o emotivo, o fraco, fala a respeito da sua pessoa, e para você pirraçar ele ainda mais, você fica pertinho dele. E aí, tudo bem? Você conversa com ele, você puxa assunto com ele, exatamente para mostrar que você é diferente dele. Porque quanto mais ele fala de você, quanto mais ele usa o teu nome, mais você está perto dele, mostrando que você não é igual a ele, que você não tem o mesmo estilo dele. Quer dizer, você convive. Veja Jesus. Jesus tinha um monte de emotivo próximo de Jesus, mas Jesus sempre estava ali perto, só para provocar, meu irmão. Os fortes provocam os emotivos. Os fortes incomodam os emotivos, os fracos. Os fortes acabam sendo um incômodo para quem é emotivo, para quem é fraco. Então o fraco não pode ser contrariado. Ele arruma confusão, ele arruma encrenca, até mesmo com o pastor. Quer dizer, mau testemunho. E está dentro da onde? Da igreja. Tem gente que ela dá mau testemunho dentro da igreja.